Tiago, capítulo 4, verso 13. Quem você acha que você é? Quem eu acho que eu sou? Qual a minha capacidade de entender, de avaliar aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho convicção e aquilo que eu faço? Eu quero que você preste muita atenção nessa manhã, porque Deus tem falado fortemente ao meu coração a respeito do que nós vamos tratar hoje de manhã. Amém, amados? Amém. Capítulo 4, verso 13, está escrito: ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, lá nós passaremos um ano, lá nós vamos negociar, lá nós teremos lucros. Porém, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina, somos igual neblina, que aparece por um instante e logo já some, já dissipa. Em vez de vocês dizer isso, se o Senhor quiser, não só viveremos, repete comigo, viveremos. Não só viveremos, antes de fazer alguma coisa, primeiro você precisa o quê? Estar vivo. Amém? Olha como o Tiago coloca a coisa. Não só viveremos, repete comigo de novo, viveremos. Amém. Como também faremos. Para fazer, primeiro você tem que estar vivo. Para fazer você faz, mas para viver você depende de Deus. Para fazer nós fazemos, para viver, mas para fazer nós precisamos viver, e para viver nós precisamos do eterno. Aleluia. Amém, amados? Como também faremos isto ou aquilo. Versículo 16. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, toda pretensão semelhante a essa é maligna. Bater no peito, falou, deixa comigo, é comigo, não tem problema, eu resolvo. É maligno isso aí. Você não colocou diante do Senhor. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava essa semana trabalhando, e aonde eu estava trabalhando, eu percebi que na varanda tinha algumas teias de aranha. Tinha algumas teias de aranha, umas aranhas bonitinhas, umas riscadinhas, outras gordinhas. Eu falei, tá errado, que não é lugar de aranha. O que eu fiz? Eu peguei um cano comprido, peguei um guardanapo lá. Desculpa, eu peguei o guardanapo. É o que tinha. Eu entrego fácil, né? Podia ter falado outra coisa, uma estopa, um pano de saco, qualquer coisa, mas tudo bem. Joguei óleo, taquei fogo. Gente, não dá assunto, gente. Deixa eu pregar. Estou dando motivo lá. Depois quem tem que ouvir em casa sou eu. Taquei fogo no guardanapo e cheguei nas teias e fui queimando tudo. Queimava a teia, a aranha caía. Queimava a teia, a aranha caía. Você vai falar, pastor, tinha tanta aranha assim? Eu tinha. Teve uma que eu fui mudar de lugar. O fogo está queimando. O cano já, o ferro lá que estava com a ponta do guardanapo queimando, estava queimando. Teve uma que eu fui mudar de lugar, e no que eu peguei, a aranha estava pendurada. O que eu fiz? Eu cheguei até onde estava queimando, fiquei olhando para ela
E ela lutava. E eu soltei. Isso me trouxe a palavra de hoje. Aleluia. Aleluia. Eu lembrei de Deus. E que nós somos esse inseto, muitas vezes, de pendurado por um único fio. E quem segura o fio é Deus. Vou para Tiago e encontro aqui, e ele diz que nós somos pó. Que a nossa vida sempre esteve e estará por um fio. Um fio. Você sabia que você tem na sua cabeça, no seu cérebro aí, fiozinhos do seu neurônio aí, que é mais fino, 10 vezes mais fino que um fio de cabelo, que se Deus fizer isso, apaga tudo? Já parou para pensar nisso? Hoje nós estamos aqui e pode ser em algumas horas, alguns minutos, nós não estejamos mais. Essa semana nós perdemos aí Pastor Clóvis, simplesmente caiu. Nós não temos a garantia de nada, não somos dono de nada. E você que acha que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Eu não sei nada. Somos dependentes. Então está certo quando Davi, quando ele diz que nós somos o sopro, no Salmo. Está certo Salomão quando ele diz que tudo aqui é vaidade. Está certo lá em Eclesiastes quando diz que o corpo, ele volta ao pó. O espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó. Está certíssimo Jesus quando diz que nós somos igual a erva que de manhã nasce, mais tarde floresce, mas com o sol da tarde ela queima e murcha, à tarde já não tem mais ninguém, não tem mais nada. E aqui nós damos razão a Tiago quando ele diz que a nossa vida é como um vapor. E muitas vezes você aí, eu aqui, achando que a gente é alguma coisa, que nós temos controle de alguma coisa. E que conclusão que eu chego hoje, meus amados irmãos? Que nós precisamos muito, muito de Deus, para tudo. Tenho plano, tenho projeto, tenho objetivo, tenho sonhos, e Deus onde está? O Senhor fica aí, fica nessa caixinha aí, porque quem está resolvendo agora sou eu, quem trabalha sou eu, quem fez a faculdade sou eu, quem ministra sou eu, quem isso, e Deus está lá. E o Tiago está falando uma coisa importante: cuidado, cuidado, você não sabe o que pode acontecer daqui a pouco, você não sabe. Nós não só precisamos de Deus, como nós dependemos dele, para que de acordo com a permissão dele, olha ele, o Tiago diz, se ele quiser, a palavra do Senhor diz aqui, primeiro, precisamos viver para fazer, e não precisamos fazer para poder viver. As pessoas estão fazendo para poder viver. Não, a palavra diz, nós precisamos viver primeiro para poder fazer. Fazer você faz, mas quem dá a vida e faz você viver é Deus. Então nós dependemos de quem? De quem primeiro dá a vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu faço, aconteço. Olha lá minha sala cheia de diplomas. Eu sou o cara, sou nada, meu irmão. Deus fez assim, ó. É a mesma coisa que o Djalma fez essa semana com a aranha. Existem religiões extremistas que condecoram seus mortos como privilegiados por ir se encontrar com Alá. Eles acham o máximo isso. Suas escrituras enaltecem os mártires na jihad,
Jihad significa guerra santa. Incentivam até morrer em nome de Alá, mesmo que essa morte custe a vida de muitos outros, porque se você morrer por Alá, você terá um paraíso para desfrutar, um lugar sagrado para viver a eternidade. Não é isso que a Bíblia diz. Vocês lembram da Torre Gêmeas? Celebraram no momento que iriam explodir tudo. Eu não estou aqui questionando a fé, muito menos a crença de tais religiões. Eu apenas vejo que para esses é algo banal, a vida é algo banal para esses que esperam um dia a recompensa após a morte. E Jesus nos ensinou: eu não sou o Deus dos mortos, eu sou o Deus da vida, sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Ele é o Deus da vida e não dos mortos. Um dia eles estão passando em Samaria, e eles tentam naquele dia, cansados já da viagem, fazendo a transição de Judá para Galiléia, Galiléia para Jerusalém, tal, e eles querem descansar em Samaria, e Samaria fala assim: aqui vocês não vão ficar, porque vocês são judeus. Os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, vamos fazer o seguinte, esses caras não vão deixar a gente dormir aqui não tem pousada para nós, vamos rogar a Deus, ao céu, igual Elias um dia, para que desça fogo do céu e mata todo mundo. Jesus olha para eles e fala assim: o quê? Que espírito sois vós? Eu vim para trazer vida e não a morte. Amém, amados? Então nós vemos essas coisas e esses outros segmentos religiosos por extremistas, que pensam que vai ter alguma recompensa. Todos podem dizer, o mundo pode dizer, cada um tem sua religião, mas jamais poderá dizer que cada um tem o seu Salvador. Só nós temos o nosso Salvador. Buda não salva ninguém, Zoroastro não salva ninguém, Allan Kardec não salva ninguém, Vó Rosa, que eu estava conversando com alguém essa semana, não salva ninguém, Maomé não salva ninguém. Você sabe por quê? Nenhum deles ressuscitou, só o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Dos 5 ao 12 eu fiz, meu avô levou para uma igreja da Vó Rosa, mas essa mulher tinha morrido, e agora já era uma outra estrutura. Mas eu fui procurar saber da história. Quem fundou? Como que era? Como que é? Não, ela é o Espírito Santo Consolador que veio à terra. Ela é. Eu falei: mas como que ela morreu? O Espírito morreu. Morreu. Falei: agora me conta a história. Eu falei: essa história eu não posso contar. Eu falei: não, eu quero saber. Aí eu fui investigar. Ela morreu e ficou num caixão aqui na frente do altar por 3 dias esperando ressuscitar. Defesa sanitária falou: enterra já esse cadáver, porque já cheira mal. Agora o meu Jesus, o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Aleluia. Repete comigo aí, irmão, dando glória. Religião existe muitas. Não, com essa voz não. De novo. Religião existe muitas, mas Salvador só existe um. Aleluia. Ele ressuscitou e vive. Aleluia. 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 Nós estamos agarrados, irmãos, ao único que pode nos salvar. Não é o homem, não é o político, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é o papa. Esse não pode te salvar. Eu preciso que Deus permita que eu dê o próximo passo. Se Ele falar: não, você não vai dar mais o próximo passo, eu não dou. Eu dependo do ar que Ele me concede todos os dias. Viveremos primeiro, é o ar que eu respiro primeiro, para depois fazer alguma coisa. Eu preciso desse ar que Ele está me dando, para mim poder respirar.
E nós esquecemos disso, nós só lembramos do que tem que fazer, mas não daquilo que nos faz viver. Nós vivemos concentrados nas nossas obrigações, na nossa rotina, no fazer, produzir. E o que te está dando força? E o que te está dando ar? O que está bombeando o seu coração, enchendo o seu pulmão? Não é o seu fazer, é o seu viver. Diante de tal coisa, nós poderíamos carregar o fardo. Pastor, então nossa vida está por um fio, é perigoso, hein? Nós poderíamos carregar o medo para cima e para baixo. Sei lá, não vou fazer mais nada. Por quê? Vai que eu morro. Eu já ouvi tanto isso, vai que eu morro. Eu falei, você vai morrer, Zé. Mas não agora. Na hora que ele disser, chega. Na hora que ele quiser, mas não na sua vontade. Então muitos têm medo da morte e vivem assim como se fosse uma sombra, protege todo mundo. Eu tenho medo que meu marido morra, que a minha mulher morra, que a minha sogra não. Eu tenho medo que meu filho morra, tem medo de um monte de coisa. E vive com medo de tudo. Mas eu quero que você, diante de tal fato, não carregue esse fardo do medo, da morte, como uma sombra que te assusta a cada curva da estrada. Não. Jesus veio para desfazer essa sombra e dizer para você, eu sou a vida que existe em você. Eu estou em você. O meu Espírito está em você. E mesmo que morrer, querido, você vai estar com Ele na vida eterna. Amém? Porque Ele é o caminho, a verdade e também a... Ele disse que veio para nos dar vida e vida em a... Então você não precisa ter medo. Só precisa andar na presença dEle. Se nossa vida está por um fio, então que esse fio seja forte o suficiente para me segurar enquanto estou vivo. Jonatas Edwards, lá do século XVIII, se não me engano, tem uma mensagem dele, que esse missionário calvinista daquele século, ele escreveu um dos sermões mais tremendo que eu já li, que se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu pergunto para você, hoje Deus está irado com tudo que está vendo? E aqui ele escreveu, pecadores nas mãos de um Deus irado. E aqui eu fiz um paralelo com aquilo. Depois eu lembrei da aranha, eu lembrei dessa história. Aí eu fui buscar, realmente já tinha lido, onde ele mostra um homem segurando um fio de teia, né, de aranha, na ponta desse fio um inseto nojento, embaixo o inferno. Mas quem segurava o fio era o homem. E apesar de estar suspenso, presta atenção nisso aqui, isso aqui já é Jonatas Edwards, século 18, 1710, estamos lá atrás. E olha que paralelo que eu fiz com isso aqui. Apesar de estar sendo suspenso por aquele fino fio, aquele inseto nojento zomba, aquele inseto nojento blasfema, aquele inseto nojento escarnece daquele que segura. É como se ele olhasse de pendurado aqui e ainda blasfemando contra aquele que segura. Podemos fazer um paralelo disso com o que a gente está vendo? Deus está segurando e muitos olhando para ele escarnecendo, mentindo, zombando. Nesse mundo de tanta negligência e blasfêmia, será que se comete contra Deus de amor? Tantos pecados contra esse Deus, esquecem que embaixo existe o inferno. Embaixo existe o inferno, gente. Isso não é ficção. Ele existe porque Jesus disse que existe. Amém, irmãos? Quem segura a ponta desse fino fio, que nós possamos chamar de vida, é Deus. O inferno é real. E quem não se importa com sua própria salvação vai para o inferno. Bíblia.
A porta do céu tem um nome. Só entra por aquela porta quem entende esse nome, esse termo. Chama-se arrependimento. Arrependei-vos. Lembra de João Batista? Arrependei-vos para que entre pelo reino dos céus. E o arrependimento hoje, como que é? Será que as pessoas se arrependem? Será que as pessoas têm noção hoje de tudo aquilo que Deus tem falado, ministrado, ajudado, orientado, fortalecido as pessoas? Será que as pessoas têm noção? Quando reconhecemos que estamos por um fio, quando reconhecemos que quem segura esse fio é Deus, temos que repensar nossa vida. E é para isso que Deus me chama nessa manhã. Repensa a nossa vida, repensar a nossa vida, e concordar que nós estamos verdadeiramente dependendo única e exclusivamente daquele que nos faz viver, antes de fazer. Reconhecemos que o Filho do Homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vem diante de Deus, e intercede por nós, e diz para Deus: não solta o Djalma, não solta a Cíntia, não solta o Luiz, não solta o Daniel, não solta a Rosana, não solta a Cátia, não solta, Pai, porque eu morri por ele. Não solta, Pai, porque eu dei a minha vida, foi por ele. Não, Pai, não solta. Deus está irado com o pecado do Djalma. Deus está irado querendo soltar, e o filho chega, coloca a mão na mão do pai e diz: Pai, não solta, porque eu morri por ele. Enquanto isso, ele está dizendo: não solta, Pai. E na outra ponta, aqui embaixo, nós vivemos no tempo da hipergraça, pode tudo, tá lindo, maravilhoso, vamos que vamos, é festa, é alegria, e Deus fala: você tem certeza? Olha o que Ele está dizendo, olha o que Ele está te provocando, filho. E Jesus mesmo assim diz: não solta, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Duas pessoas sendo seguradas por Deus, um chama Dimas e outro chama Gestas. Enquanto um diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus faz? Recolhe o fio, guarda com ele e entra no reino. O outro de pendurado fala assim: você não é o cara? Desce daí, salva a tua vida e salva a minha também. Em qual fio você está? Em qual fio eu estou? O que eu preciso para me aproximar de Deus e não cair? O que eu preciso fazer para não ser solto? Aprenda uma coisa, querido, que esse fio passa a ser reforçado pelo sangue de Jesus Cristo, quando nós estamos de pendurado nele. Amém? Vai chegar a hora, Deus vai recolher para si, pois pertencemos a Ele, e aquele que não lhe pertence, esse simplesmente Ele vai soltar. Dura essa mensagem, pastor? Sim. Eu cansei, querido, de ser romântico. Jesus não é I love you, Jesus não é coraçãozinho, Jesus não é esse fofucho que está todo mundo dizendo. Jesus é lindo, é maravilhoso. Não, Jesus pregou essa mensagem. Busca nos Evangelhos, capítulo 25 de Mateus para frente, a mensagem é pesada, e você sabe que as pessoas vão dizer, vão começar a sair da igreja. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, o povo está indo embora, porque o discurso é duro. Jesus olha para ele e fala: o que vocês estão fazendo aqui? Porque também não vão. Amém, amados? Não temos outra coisa a fazer senão se arrepender, clamar, servir e pedir para que o Senhor Jesus possa nos livrar das mãos de um Deus irado.
conosco. Vamos imaginar aqui sem blasfemar. Sem blasfemar. Imagine que você é Deus. É Deus. E você conhece você. Você sabe quem é você. Deus sendo justo, sendo verdadeiro, imparcial, um Deus que não pactua com mentira, com inveja, com ódio. Ele olha para você. Eu pergunto, você salvaria a si mesmo? Você teria misericórdia de você? Mas hoje, fica tranquilo, tá bom? Eu quero que você saiba que hoje, que a nossa vida, apesar de estar por um fio, sim, mas fique tranquilo, pois esse fio está nas mãos daquele que é justo. Esse fio está nas mãos daquele que é justo e misericordioso. Eu não quero que você tenha medo, eu quero que você confie no seu Salvador. Eu quero que você confie no poder que há no nome de Jesus Cristo. Vou repetir, eu quero que você confie no seu advogado, aquele que chega toda hora, coloca a mão na mão de Deus e fala, não solta. Eu quero que você confie naquele que intercede por você, porque Satanás está lá todos os dias, blasfemando contra você, falando de você, e ele não está mentindo, tá? Ele está falando verdades diante de Deus. Aquele mentiroso, safado, quando é para falar da gente e dos nossos pecados, diante de Deus ele fala o que de fato nós estamos fazendo. Amém. Não quero que você tenha medo, quero que você confie. Entregue-se totalmente ao Senhor Jesus. Entregue-se totalmente através do Senhor Jesus ao Senhor. Não tenha medo da morte do corpo, tenha medo da morte da alma. Os homens podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Essa já é do Senhor. Amém, amados? Se você acredita que você tem a graça e a misericórdia do Senhor, fica tranquilo. Ah, pastor, mas eu oro pouco, eu jejuo pouco, eu venho pouco na igreja. Nós não estamos falando aqui de presença e frequência, nós estamos falando de vida. Aqui você vem e aprende, aqui você vem e recebe uma palavra, mas na hora que você sai por aquela porta, você a mantém? Nós estamos, querido, verdadeiramente somos dependentes totalmente do Senhor. Amém? Se você é dependente do Senhor, dê um glória a Deus aí. Amém. Nunca duvide daquele que segura você. Nunca duvide daquele que segura esse fio que te segura. Nunca deixe de seguir as palavras de ensino daquele que segura esse fio. Sadraque, Mesaque e Abednego disse para o rei. O rei falou assim, é o seguinte, vocês são o único que não se ajoelharam diante da estátua. Todo mundo, um mar de gente, todo mundo ajoelhou. De repente veio 3 postes lá na frente. Um chama Mesaque, outro chama Sadraque, outro chama Abednego. Aqueles caras lá, não ajoelharam não? Não. Traz eles aqui. Vamos de novo. Vai tocar as buzinas, vai tocar, né, os instrumentos, e todo mundo vai baixar de novo, inclusive Mesaque, Sadraque e Abednego. O Mesaque, Sadraque e Abednego diz, ó, vou não. É ruim. Mas se não for, a gente joga vocês lá na fornalha. Não vou não. Não importava o que o rei poderia fazer, porque confiavam naquilo que Deus poderia fazer. Não importa o que o homem possa fazer, acredite naquilo que Deus possa fazer na sua vida, meu irmão. Estamos entregando as nossas esperanças, confiança em mãos erradas, em pessoas erradas, em projetos errados. Começa a colocar diante do Senhor a tua família, a tua casa, a tua esposa, teu esposo, os seus filhos. Eles são seus, não meus. Os meus filhos não estão aqui, mas os meus filhos, querido, eles foram criados para voar, e lá está Deus, onde eles estiverem.
Está esperando de quem? Está esperando do pai, está esperando da mãe, está esperando do psicólogo, está esperando de um monte de gente. E de Deus? Essa palavra falou muito comigo nessa semana. Não fique preocupado, meus irmãos, que o homem pode te fazer. Confie naquele Deus que te segura o finíssimo fio da vida. E o que Ele pode fazer com você? Há pessoas indo para o inferno todos os dias, pois não querem ficar presos à vontade de Deus. Então elas mesmo cortam o fio. Eles usam a tesoura da independência e submergem nas profundezas do Hades, acreditando estarem livres, e deparam com a morte eterna. Eu não preciso, aliás, eu e você, a gente não precisa de homens, a gente não precisa de ninguém antes de Deus. Antes a gente precisa de Deus, antes de mais nada. Amém? Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 2, verso 11. Essa história Josué capítulo 2, verso 18. Do que dependia essa mulher? Quem é essa mulher, pastor? O nome dela é Raabe. Só vou abrir um contexto aqui para vocês entenderem do que eu vou falar. Israel, depois de caminhar 40 anos no deserto, Moisés já foi recolhido pelo Senhor. Josué chega às margens do Jordão. Atravessar o Jordão tem uma cidade chamada Jericó. As muralhas de Jericó são fortíssimas, bem estruturadas, são largas, tanto é que pessoas moravam nessa muralha. São muralhas que percorriam carros de cavalos por cima dela. A cada 150 metros tinha um sentinela, uma guarita. Havia vigilância em toda a estrutura daquele muro, que era largo, chegava 7, 8 metros de largura. E pessoas moravam, pessoas que não eram aceitas dentro da cidade, moravam nos muros, em casas encaixadas dentro dos muros. E ali tem uma mulher com a sua família. Só que essa mulher não é uma mulher comum. O nome dela é Raabe, e ela é uma prostituta. E aqui, o que nós lemos? Josué, ele manda os espias e vê como que está a cidade, porque está prestes a ser invadida por Israel. E eles não encontram um lugar seguro para que esses espias possam observar. Então eles vão para a casa dessa mulher, onde todo mundo pode entrar. E ali eles falam para essa mulher: nós vamos destruir isso tudo. Ela fala assim: tenha misericórdia de nós. Ele fala assim: tá bom, se você cumprir com a sua palavra e não nos denunciar como espias, nós vamos salvar você e a sua casa. Mas qual é o sinal? Quando chegar todo o exército de Israel para entrar aqui, eles verão na sua janela um fio de escarlate. Ali está indicando que naquela casa a morte não entra. Capítulo 2, verso 18. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio vermelho a sua janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta dessa casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça, Raabe. Nós seremos inocentes. Raabe, naquele momento, ela tinha uma importante decisão a tomar: ou aceita Deus, ou renuncia, ou denuncia os espias.
Depois uma mulher de uma vida toda errada, da prostituição, uma vida improvável para entrar no céu, sim ou não? Não, essa mulher não pode entrar no céu. Um dia então ela coloca na sua casa esse fio, esse fino fio, de escarlate, vermelho, que identificava que aquela casa, depois daquele compromisso feito com aqueles homens, com aqueles espias, a vida dela agora dependia única e exclusivamente de Deus. Não dependia mais dos clientes, não dependia mais do governo, não dependia mais da política. Havia um fio que marcava aquela casa como uma casa de Deus agora, não mais um ambiente de prostituição. Todos daquela casa agora dependiam daquele fio. Agora os dias vão passando e aquele fio está lá. Imagina essa mulher todos os dias tomando café da manhã, olhando para o fio. Chegava alguém, olha, tem alguma mulher aí? Falou, não, aqui não tem mais isso. O que significa esse fio aqui fora? Não te interessa. Eu sou um cliente antigo. Não, nessa casa não. E olhava para o fio, aleluia. Mas nós viemos aqui trazer dinheiro, né? Para que você... Não, olhava para o fio. A minha esperança estava no fio. Qualquer dúvida que surgia no coração de Raabe, ela olhava para o fio. Meu irmão, qualquer dúvida que surgir no teu coração, não fica olhando para as possibilidades, não fica olhando para aquilo que as pessoas falam, não fica olhando para aquilo que as pessoas te trazem. Olhe para a cruz. Olha para a tua vida, olha para aquele que um dia te salvou, para aquele que um dia você entregou a sua vida a Ele. Todos daquela casa agora dependiam daquele fio de escarlate que mostrava que aquela casa de Raabe, todos agora eram crentes. Raabe decidiu crer e saber que agora havia alguém que assegurava. Pastor, mas quem foi essa mulher? Depois que Deus entrou na sua vida, quem foi Raabe? Os muros foram destruídos, menos uma casa. Os muros vieram abaixo. Os muros não vieram abaixo por canhões, catapulta, não vieram com marretas, não. Os muros vieram abaixo pelo sopro de Deus. Eles caíram de dentro para fora, afundaram. Mas espera aí, sobrou alguma coisa? Sobrou a casa do fio vermelho, a casa do fio que entregou a sua vida a Deus. A palavra do Senhor diz: pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, querido, mas você não será atingido, porque você está debaixo do sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que acreditar nisso, querido. O mundo está desabando, tanta coisa acontecendo, o Brasil está uma bagunça, ninguém entende, meu irmão. E você, pastor? Essa crise, eu falei assim, eu resolvi não participar dela. Eu não tenho nada a ver com crise, nem econômica, nem internacional, não tenho nada a ver. Eu tenho a ver primeiro com aquele que me dá a vida. O que eu posso fazer? Primeiro viver. Quem me dá a vida primeiro é o Senhor, então eu vivo o Senhor primeiro na minha vida. Raabe, quem foi Raabe? Depois que Deus entrou na vida dela. Abra aí Mateus capítulo 1. Está escrito: o livro da genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom. Esrom, Arão. Arão gerou Abinadab. Abinadab gerou Naasson. Naasson gerou quem, gente? Repete comigo. Salmão. Salmão gerou Salmão gerou D e não gerou A. Salmão casou com Raabe.
Olha, a prostituta, ex-prostituta, agora faz parte do corpo de Israel, do povo de Israel. Ela vai casar com um israelita. Salmão é o nome do cara. Ela está andando agora com o povo de Israel. Agora ela está servindo e adorando o Deus verdadeiro. A mulher que um dia foi daquele lado, hoje pertence a esse lado, que é o lado do Senhor. E ela gerou de Salmão, ela gerou Boaz. Aleluia. E quem foi Boaz? Aquele que um dia casou com Ruth, a moabita. E quem foi Ruth? Aquela que gerou Obed. E Obed gerou Jessé. Aleluia. E você sabe quem foi Jessé? Que gerou Davi. Você sabe quem vai fazer parte da descendência de Davi? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tudo começou com um fio de escarlate, um fio vermelho, a obediência. Amém, amados? Quer se tornar relevante? Arrependa-se, conserte tua vida com Deus. Ela era irrelevante, ela era uma improvável. Essa mulher, o Filho do homem, Jesus Cristo, que nasceu, tinha no seu sangue o DNA, no seu corpo, o DNA dessa mulher. Quer se tornar relevante? Arrependa-se. Quer se tornar referência para Deus? Mostrar para o mundo quem você é? Abre em Hebreus capítulo 11, verso 31. Você vai ler. Quem achou, diga amém. Amém. O que está escrito aqui? 1, 2, 3. O nome dessa improvável, que muitos religiosos do século 21 tacaria pedra, não deixaria entrar por aquelas portas, porque o nome dessa improvável, ela é citada 11 vezes na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Salmos fala dela, Hebreus fala dela, Mateus fala dela. Raabe hoje não seria aceita em muitos lugares, mas foi recebida no céu, justificada por Deus e salva do fogo. E você aí fazendo discriminação? E muitos aí discriminando? Muitos discriminam hoje, gente. Discrimina pela cor, discrimina pelo sexo, discrimina um monte de coisa. Quem somos nós? Viva primeiro para depois você fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Ao entregar minha vida a Cristo, eu percebi que o fogo do inferno não me assusta mais, pois quem me sustenta, quem me segura é o sangue carmesim do Senhor Jesus. Minha declaração a Cristo me deu uma certeza, que ninguém vai poder tirar. Jesus me ama, me salvou, me livrou do fogo do inferno. Meu irmão querido, eu venho hoje aqui para confortar o seu coração. Não vim aqui para confrontar, só vim trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração e dizer que Jesus te ama demais. Amém, amados? Ele deu a vida dele por você. Mas tome cuidado, há tanta coisa que a humanidade tem utilizado. As pessoas pararam de buscar Deus. Você sabe por quê? Os pastores pararam de pregar que Deus é bom. Eles começaram a pregar que Deus prospera, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te fazer um homem rico, que Deus vai te fazer uma pessoa importante, que Deus vai... aquela resenha idiota que eu tenho ouvido e visto nos púlpitos das igrejas, e não estão falando que Jesus vai voltar, não estão falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não estão falando que Ele é o caminho da salvação. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão cada vez mais se distanciando da cruz, estão cada vez mais se distanciando da palavra de Deus. E eu vejo tanta coisa hoje. Você pergunta, você tem filho? Não, hoje eu sou pai de pet. Então prefiro ter um cachorro do que ter filho.
Esses dias, meses atrás, gente, bebê reborn, andando para cima e para baixo, não chora, a criança não está chorando, sei que está com... Estão querendo um monte de coisa. Eu vim comprar na loja fralda, para quem? Meu bebê, que tamanho que ele tem? Não sei, não sai daquele tamanho, aquilo lá pronto. Outros para buscar essa certeza de que é alguma coisa, não que vive, mas que faz alguma coisa, sobe a montanha e sobe gritando: eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus. Me aparece morango do amor. Ah, você riu? Chora agora. Chupeta. Homem andando de chupeta para acalmar. A moda, gente, se eu ver alguém de chupeta aqui, mas eu vou o microfone na cabeça. Gente, se fosse um pirulito, Anderson, cara com chupeta na boca, 48 anos, é para acalmar, ando muito ansioso. Você já usou chupeta? Não? Não faz sentido viver uma vida como se fosse donos dela. Não somos, gente. Vou repetir. Não faz sentido viver uma vida como se nós fôssemos dono dela. Não faz sentido. Nós não somos. Nós somos donos daquilo que fazemos, mas não daquilo que nós vivemos, daquilo que nos dá força para viver. Não cabe nesta vida, sendo sustentado apenas por um fio, agirmos com prepotência, com orgulho, com mágoa, com ódio, com arrogância. Não cabe, gente, não encaixa. Nós não somos nada, querido, quando nós nos aproximamos de Deus. A gente percebe que a gente é falho, a gente é pecador, a gente precisa muito ainda aprender. Uma criança chega para o pai e fala: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai fica pensativo, fala: Deus, nisso está passando um avião comercial, 787, daqueles 400 lugares, mas está passando lá em cima. O pai olha para aquele avião, olha para o filho e fala assim: filho, você está vendo aquele avião? Estou, pai. Ele é grande ou ele é pequeno? O menino olha e fala: não, pai, pequenininho. Tá bom, monta no carro. Vão até o aeroporto. O avião está pousado. Chega lá, vai lá na parte dos passageiros, olha pelo vidro, fala assim: esse avião é o que você viu. Ele é grande ou ele é pequeno? Pai, é o tamanho disso. Ele é enorme, pai. Fala assim: assim é Deus. Ele longe, ele é um Deus pequeno. Ele perto, ele é um Deus grande. Para isso eu preciso ir até Deus. Eu não posso ficar falando: Deus, 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 me socorre, me ajuda, Deus, o Senhor que está aí no céu, o Senhor que está na porta do céu, o Senhor que é isso, o Senhor que é aquilo. Não! Eu preciso ter intimidade. Aquele menino, sabe o que aconteceu com ele? Ele teve intimidade, chegou perto. Ele falou assim: ele é grande demais, pai. Ele falou assim: é Deus. Quanto mais longe Deus está de você, menor Ele é. Quanto mais perto você se aproxima de Deus, grande, grande, grande Ele é. Não faz sentido curtir a vida dando prazer à carne, quando o nosso espírito está longe de Deus, contaminado pelo pecado, mesmo porque nós não sabemos o dia de amanhã. O texto que nós lemos lá em Tiago, capítulo 4, verso 13, que tudo na nossa vida é: se Deus permitir, se Deus quiser, se for a vontade de Deus. Eu preciso, você precisa, nós dependemos do Senhor. Quando queremos fazer as coisas segundo a nossa vontade,
nós esbarramos muitas vezes, querido, na barreira da impossibilidade. Porque a gente vê Deus lá adiante. Lá, não tem como. Não tem como, ele está muito longe, não vai dar certo isso. Eu quero comprar minha casa, mas é um Deus tão distante. Aí nós esbarramos no recurso. Eu não tenho recurso para comprar uma casa. Presta atenção, que isso aqui é importante, isso aqui pode mudar a tua vida. Presta atenção. Talvez é na empresa que você abriu ou pretende abrir, mas esbarra em vários obstáculos, situações, e você acaba achando que não é para você. Talvez na cura de uma doença, que segundo a medicina é incurável. Você olha para aquilo e fala assim, mas Deus, o Senhor está aí em cima, esse aviãozinho pequenininho aí que é o Senhor. Você esbarra na impossibilidade. Talvez é no desejo de casar. Aí você esbarra nos relacionamentos. É muito difícil, é complicado. Relacionamentos passados, fracassados, e o medo de errar de novo. Eu quero te dizer nessa manhã, que para Deus, nada é impossível. Quem disse isso foi Jesus, não foi o pastor Djalma. Ele fala assim, para os homens pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Quando nós cremos no seu poder, no seu caráter, principalmente no seu amor. A compra da casa, pastor, é difícil, mas eu conheço gente da nossa igreja, que hoje tem a sua casa e não tinha dinheiro, e hoje está com a casa quitada, porque confiou a sua vida e o seu sonho naquele que segura o fio da vida. A empresa que era um sonho, conheço gente também da nossa igreja que Deus abençoou, e hoje a empresa prospera porque essa pessoa tem confiado cada dia aquela empresa ao Senhor. A doença que foi curada inexplicavelmente, não pela vontade humana e nem do médico, mas pela vontade de Deus, deixou de ser o aviãozinho, se aproximou perto daquele enorme jato. Nunca é tarde, querido, para ser feliz. Mesmo que a sua vida não tenha dado certo no amor, quando você confia a Deus sua vida sentimental, Ele vai fazer algo para que se cumpra em você a vontade dEle. Nós estamos em agosto, nós podemos ter os últimos 6 meses de 2025 da nossa vida, sabia disso? Deus estava falando isso no meu coração. Quem recebe, diga amém. Nós podemos ter setembro, outubro, novembro, dezembro, os melhores da nossa vida, se a gente mudar a nossa forma de pensar e entender. Raabe era uma prostituta famosa dos muros de Jericó, recebia homens constantemente ali na sua casa. Um dia ela recebe homens de Deus e creu na sua palavra, marcou sua casa com um fio, para deixar bem claro, evidente, a sua decisão em servir a Deus. Raabe casou-se com um hebreu chamado Salmão, e aqui é o texto que a gente leu. Isso é maravilhoso, gente. Tudo começou com uma decisão, tudo começou com um fio da sua decisão. Amém, amados? Todos os dias ela olhava para aquele fio e era a sua esperança de salvação. Não sei o que vai acontecer, mas aquele fio nos garante a vida. Pode morrer, pode desaparecer, pode ser todo mundo destruído, mas aquele fio é a nossa salvação. Pode acontecer o que for, irmão, na tua vida, mas aquele que morreu na cruz é a sua salvação. Onde você tem depositado a sua fé e a sua esperança, Deus ainda segura o fio que te sustenta. Não está nas mãos do diabo. O diabo nunca esteve segurando esse fio. Nunca. Não coloque a responsabilidade nele, porque ele não. Quem sustenta, o dono da vida é o Senhor. E hoje eu quero lhe dizer que a nossa vida é o fino fio
onde estamos dependurados numa ponta, enquanto Deus segura a outra. Deus vai te abençoar, amém, amados? Ainda neste ano, em nome do Senhor Jesus, toma essa palavra para você. Fala assim: Deus vai me abençoar, amém, amados? Não porque merecemos. Já pensou você sendo juiz de você mesmo? Fala assim: eu não mandaria eu para o céu de jeito nenhum. Sendo Deus, juiz justo, não. Mas aí o que entra aí? Nós merecemos? Não. Mas Ele nos ama e Ele age com graça com nós. Pastor, o que é a graça? A graça é aquilo que quando você, apesar de não merecer, você ganha, você recebe. Ele age com graça e com misericórdia. É quando Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Amém? Ele age também com misericórdia. É quando Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. Então graça é quando Ele nos dá aquilo que a gente não merece. E misericórdia é quando Ele não nos dá aquilo que a gente merece. Então Ele age com graça e misericórdia. E que Deus nos ajude cada dia a permanecer firme na presença do Senhor. Que possamos desfrutar essa comunhão com Ele, essa ligação. Existe uma liga, um fio que nos sustenta, e esse fio está nas suas mãos. Amém? A palavra do Senhor diz que aquele que confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, esse será salvo. Se coloque em pé.